A pessoa disse que esse mês de outubro para mim era fundamental, né? É um mês agraciado realmente para mim. Hoje é o dia da minha primeira amiga no céu, Santa Teresa d'Ávila, e a gente vai falar um pouco sobre ela como doutora da oração, né? A gente vai falar um pouco sobre oração e sobre meditação, especialmente porque a gente tem visto, ainda mais com o avanço da tecnologia, né, esses aplicativos de meditação oriental e o crescimento dessa meditação oriental, e muitos cristãos se confundindo e muitas vezes achando que uma coisa equivale a outra, né, um tipo de oração equivale a outro. Então, assim, Dom Estevão ele faz um esclarecimento muito bom sobre isso, usa uma carta publicada no dia de Santa Teresa d'Ávila pela Congregação da Doutrina da Fé, tendo à frente o então cardeal Ratzinger, né, que é o Papa Emérito hoje, o Bento XVI. Mas eu quero começar já com a oração dela, pedindo para que ela cuide da gente, tá? E aqui tem uma relíquiazinha dela, do Carmelo mesmo, de São José. E diz assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança e quem a Deus tem. Nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu quero começar com a revista de número 324 de 1989, e que Dom Estevão usa uma frase de Santa Teresa que ela diz assim: sou filha da igreja. E nela, nessa comentário, Dom Estevão diz assim: o fiel cristão que acompanha a história de nossos tempos pode sentir-se excitado a recordar uma famosa exclamação de Santa Teresa de Ávila: sou filha da igreja. Teresa de Ávila, em sua juventude, cedeu um tanto à mentalidade hedonista e mundana de sua época. Né? No livro da vida, você percebe que ela mesma se autocritica porque ela buscava muito esses romances de cavalaria, né? Coisa da época dela de mocinha. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Que ela estava envolta nesse contexto, né? Depois, ela nasceu em 1515. Depois, porém, resolveu responder os desafios do momento, abraçando com a máxima fidelidade as normas e espiritualidade do Carmelo, sintetizadas na palavra oração e penitência. Tornou-se assim a renovadora dos Carmelos, aderindo corajosamente aos princípios que sempre nortearam a vida da Igreja. Esta é sustentada não pela força dos homens, mas pela graça de Deus. Teresa podia então dizer: sou filha da Igreja, em meio às tempestades e contradições. As tempestades e contradições da época dela, inclusive o livro da vida dela ficou travado na Inquisição, né? Porque ela tinha experiências místicas, ela relatava isso nos livros. Então, enquanto ela escreveu Castelo Interior, o livro da vida ainda não tinha sido liberado para leitura. Então, as pessoas leram Castelo Interior antes de ler, né, as Moradas, né, Castelo Interior Moradas, antes de ler o livro da vida. E ela passou por muitas tribulações também para fundar o Carmelo dela em São José, das Carmelitas Descalças. O sentir-se filho da igreja, vai nos dizer Dom Estevão, vem não apenas por ser esta uma instituição cultural e beneficente, né? A igreja não é isso, mas principalmente por ser o sacramento ou o sinal sensível que nos transmite a vida de Cristo, fazendo-nos pelo batismo e a Eucaristia filhos no Filho, né? Membros do corpo de Cristo e por isso filhos de Deus, né? A fim de voltarmos ao Pai. A espiritualidade cristã, bem entendida, sabe ver na igreja a prolongação do mistério da encarnação. Ou seja, a igreja é a continuidade da vinda de Cristo, até que ele volte e resuma todos os tempos, né? Finalmente. Este implica, da parte do Verbo, um assumir a própria fragilidade humana para fazer dela precisamente o canal transcendental ou da vida divina. Já o apóstolo observa: quanto mais palpável é a fraqueza dos homens, tanto mais se evidencia que é a força de Deus que age na igreja, como diz a segunda carta aos Coríntios 12, 9, né? Versículo 9. Então, o que eu quis começar com essa leitura dessa revista de número 324 de 1989, Pergunte e Responderemos. Porque nela é a introdução, a gente vê a introdução do que a gente vai aprender agora sobre essa questão de meditação e de oração.
porque muitos cristãos buscam pelos próprios méritos ou por posturas físicas, músicas, culturas, transcender, né? Subir a Deus, ter um encontro com Deus, enquanto não depende de nós, nem de uma técnica de meditação, enquanto depende da graça e do dom de Deus, que foi exatamente o que aconteceu para Santa Teresa d'Ávila. As experiências místicas que ela tinha, muitas vezes aconteciam até contra a vontade dela, principalmente quando ela estava sendo perseguida, né? Ela tinha essas tentações de achar que muitas vezes aquilo atrapalhava ela, porque as outras pessoas olhavam, né, e viam, e isso deixava ela numa posição de destaque que ela não gostava, né, de uma posição de crítica, que ela achava que como não vinha dela, então ela não tinha nem que justificar. Então a postura de uma santa, como Santa Teresinha também, como Santa Teresa d'Ávila, como Santa Faustina, essas experiências místicas de oração profunda, de humildade profunda que elas tinham, faz com que um destaque natural aconteça na vida delas, mas é justamente esse destaque não vem da força delas e nem do que elas buscam, mas vem de uma escolha, de um apontamento de Deus para elas, por um grande mistério, e isso se revela através de sinais exteriores, mas antes elas mesmas buscaram interiorizar a própria vida de Cristo nelas, a tal ponto de serem levadas a Ele. Então, essa é o grande ponto de diferença entre uma meditação em que você busca pelos próprios méritos, né? Que também é necessário você buscar algo seu para acrescentar na oração, para doar a Deus, mas não é o ponto principal, essa é a distinção. Então, nessa revista aqui, de número 335, de abril de 1990, Dom Estevão vai falar sobre a meditação cristã. E ele vai falar nisso, como eu já disse, relatando, pontuando, né, fazendo um resumo dessa carta publicada aos bispos pela Congregação da Doutrina da Fé, frente à prática de alguns cristãos sobre a meditação oriental, hinduísmo, né, e outras meditações, budismo. Então é meio que uma resposta aos cristãos que muitas vezes acham que isso é colaborativo, mas é uma grande e fundamental distinção, que é o que a gente vai saber agora. Então, Dom Estevão vai dizer que as novas correntes têm em comum a concepção de que orar é uma questão de métodos e técnicas. Bem aplicados, permitem ao orante obter o que ele quer. Nos últimos tempos, tem aumentado em várias partes do mundo o interesse pela oração, como réplica ao materialismo no qual vive grande parte da sociedade moderna, né? Esse viver da matéria é algo que oprime o homem. Por quê? Porque ele transcende o que é possível de ser visto. Então, nessa vontade de busca de liberdade, o homem busca quem? Deus, e não mais a matéria. Então, com isso, o que ele está querendo dizer é que essa vida moderna, né, que leva você a buscar tudo, até por necessidade, os bens materiais, busca-se de qualquer forma, e muitas vezes de formas errôneas, essa transcendência. Então ele vai dizer que ultimamente a oração tem sido intensificada identificada com técnicas psicológicas que causam bem-estar e euforia ao homem, mas não podem ser tidas como genuínas formas de piedade cristã, especialmente os métodos orientais de concentração e de esvaziamento da mente têm atraído os cristãos. Estes tentam adotá-los sem perceber a diferença filosófico-teológica fundamental existente entre o monoteísmo cristão e o panteísmo hinduísta. E aí, para dirimir essas dúvidas, no dia 15 de outubro, esse dia, há 30 anos atrás, em 1989, o cardeal Ratzinger publicou essa carta aos bispos. Em resumo, ela diz assim: os cristãos são desejosos de intensificar sua vida espiritual, mas eles têm recorrido a métodos orientais. Então, a adoção dessas técnicas orientais tem, por vezes, finalidades terapêuticas, a procura da tranquilidade interior e de equilíbrio psíquico dentro do ritmo obsessivo da sociedade tecnológica. É uma fuga, né? O propósito da Congregação da Doutrina da Fé não é considerar tal aspecto, mas sim as facetas teológicas da mesma. Então, o que interessa aqui é buscar esclarecer o cristão nessa busca, não os que já praticam essa religião, mas o cristão, o que se diz cristão, né? Então, vai dizer assim, Dom Estevão, que a oração cristã é sempre determinada pela estrutura da fé cristã, né? O tronco.
Por isso deve ser entendida como um diálogo da criatura com Deus, que mediante Jesus Cristo se revelou na profundidade de sua vida trinitária. É a partir de Cristo que a gente transcende, né? Que o homem transcende. Deus se fez homem para quê? Para que o homem em Cristo encontre Deus. O contato com Deus assim conhecido tem por base a comunhão de vida fundada no batismo e alimentada pela Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, e exige uma conversão moral cada vez mais coerente. Então não é uma conversão física, é uma conversão moral. Rejeita as técnicas impessoais ou concentradas, centradas no próprio eu, que levam a automatismos, né? A criar coisas de maneira automática para conseguir determinado alívio físico ou psicológico, né? Nos quais o orante fica prisioneiro de um espiritualismo intimista, incapaz de abertura para o Deus transcendente, ou seja, o homem centra em si as forças que ele precisa para transcender e não centra em Deus as forças que ele precisa para chegar a Deus. Então é um caminho totalmente tortuoso, né, que dá um alívio momentâneo que existe, mas depois ele cai no quê? Na contínua busca desse Deus, né? Só Deus pode saciar o homem. Não há receitas psicológicas para chegar certeiramente à união com Deus ou à experiência da divindade. Mas a oração é o encontro da pessoa humana livre e imprevisível com o Senhor, Deus, que fica para além de todas as normas do receituário científico e às vezes até das nossas próprias expectativas diante da nossa postura de oração, diante da prática da oração, né? Como foi com Santa Teresa d'Ávila. Ela não pediu para ser mística, foram graças que Deus deu para ela, justamente para que ela reformasse o Carmelo e nos ensinasse, né, como doutora da igreja, tantos e tantos caminhos de perfeição e de busca dessa conexão transcendental com Deus, né? Então ele vai dizer que nos itens de 4 a 7, oração cristã à luz da revelação. Eu vou ler só pequenos trechos, tá? O livro dos Salmos é uma delas, né? Porque a igreja até hoje reconhece como seu manual de oração. Então a gente tem manuais de oração. O Antigo Testamento também contém numerosos cânticos que louvam e rogam a Deus. O Novo Testamento, a oração é apresentada como obra do Espírito Santo. E o Evangelho segundo São João se presta a alimentar a contemplação do mistério do Verbo encarnado. Ou seja, a gente está cheio de contemplação na Bíblia, cheio de meditação na Bíblia. Na Bíblia está ali contida a presença do Deus vivo, que não muda, né? Eu gosto muito daquela frase que diz que a Bíblia é o único livro que quando a gente lê o autor está presente. Então é uma grande verdade, né? Basta ler a Bíblia para você transcender, para você estar em união com Deus, né? Vê-se assim que a oração cristã não é mero esforço da mente e das faculdades do homem para contemplar o transcendental, mas é dom de Deus. Ela se fundamenta e abastece na revelação que Deus faz de si ao homem, mas tem em Cristo seu ponto culminante. Não é a gente que busca a Deus em primeiro lugar. Deus nos criou, nos fez para Ele, então Ele nos busca. Ele coloca no coração essa sensação de que a gente tem que transcender. E Ele veio como? Né? Na pessoa do seu Filho, para que isso fosse possível. O cristão nunca ora isoladamente, mesmo quando não está na solidão. Não existe uma meditação que eu fecho a porta do meu quarto, uma música, eu chego em Deus. Não, não é assim. O cristão não ora sozinho nunca. Por quê? Porque ele ora sempre em união com Cristo, no Espírito e em comunhão com todos os santos, para o bem não de si só, mas da igreja inteira, porque ele faz parte de um corpo místico. Então é muito maior, é muito superabundante qualquer técnica de meditação oriental. Vamos concordar, né? Nas maneiras errôneas de rezar, eu tirei um pequeno comentário que diz assim: há cristãos que servem de métodos orientais a fim de se preparar para a contemplação. Identificam o absoluto concebido pelo budismo com a majestade de Deus que ultrapassa toda a realidade finita. Não dá para comparar, né? Buda com Deus. Assim entendem um conceito de Deus totalmente desligado das manifestações históricas ou das teofanias do Antigo e do Novo Testamento. Negligenciam o mistério da Santíssima Trindade para mergulhar no abismo indefinido da divindade, ou no nirvana, em que as noções de eu, tu e ele desaparecem.
Desta maneira tem origem o pernicioso sincretismo, que é o que? Essa mistura, essa miscelânea do que é bom em cada lugar, né? Em cada filosofia. Pois os seus arautos, né, aqueles que defendem, que são os gurus, tendem a fundir o monoteísmo histórico da revelação judeu-cristã com o panteísmo da filosofia hinduísta. Então é uma distorção, não da filosofia, é uma distorção da própria realidade, né? A distorção da realidade. Da vida cristã para a união com Deus. Entre Deus e nós existe diferença, que não impossibilita uma íntima união. Também pela Eucaristia e os demais sacramentos, Cristo nos faz participar da sua vida divina, sem extinguir a nossa natureza criada. Ou seja, a nossa natureza não é posta de lado para que a gente transcenda, né? O que a gente é, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, elas são usadas por Deus para que a gente chegue até Ele. Deus conhece a nossa natureza. Não ia pedir para a gente que a gente se livrasse dela, que foi criada por Ele para chegar até Ele. Não tem lógica isso. Então o que para mim fica muito claro é que Cristo é sacramento de Deus. Você não vê Deus, mas você vê o Cristo. E a igreja é o sacramento de Cristo, através dos sacramentos, né? Dos 7 sacramentos. Então, assim, a nossa comunhão com Cristo se dá através dos sacramentos. E dentre eles a Eucaristia é o maior. Por quê? É a presença viva e real do corpo e sangue de Cristo. Né? É um véu que cobre aquela hóstia branca, mas depois desse véu tem o coração de Cristo ali, que todos nós recebemos diariamente, podemos receber diário e continuamente. Então essa presença de Cristo que desce a nós faz o seguinte: você não precisa transcender de acordo com determinada cartilha ou com determinada, vamos dizer, fórmula, né, de meditação para chegar até mim. Não, eu vim até você, eu me doei, eu morri por você e deixei o meu corpo, porque jamais ele ia passar pelo mundo sem ficar. Né? Então, tanto ele fica através do Espírito que nos incita a buscar a Deus pelo amor, né? A união, o Espírito é o amor de Deus, então ele nos incita, mas tanto é assim como é Deus prisioneiro nos sacrários, né? A hóstia nos sacrários, Deus se faz prisioneiro aqui na terra ainda, através do corpo e sangue de Cristo, ou dentro de nós, ou nos sacrários ali, nos chamando para adorá-lo. Então a adoração a Deus ela é física, e ela é espiritual, ela é tudo, né? E é uma fórmula até simples, né? Mas a gente precisa estar em estado de graça, a gente precisa buscar o sacramento da confissão, mais um sinal da presença de Deus na figura do sacerdote. É preciso uma fé muito mais forte do que eu sentar e seguir uma cartilha de fórmulas para chegar num estado de consciência que me livra do meu corpo mortal, entendem? É muito maior, é muito maior. E é muito mais simples também, né? Porque Deus é o Deus dos humildes e dos simples. Quem considera essas verdades descobre com profunda surpresa que na concepção cristã se cumprem todas as aspirações existentes nas outras correntes religiosas, não é? Sem que o eu pessoal e sua índole de criatura sejam aniquilados e desapareçam no oceano do absoluto, sem que eu me aniquile para juntar a Deus. Deus faz uso do que eu sou para me juntar a Ele. O cristão que recebe o Espírito Santo, o amor existente entre o Pai e o Filho, é feito filho no Filho e exclama: Abba, Pai, participando realmente da vida da Santíssima Trindade, entrando na intimidade de Deus, chamando Deus, o Criador do Universo, por Paizinho, meu Pai, meu querido, anda comigo, está sempre comigo, eu falo com Ele como um amigo, né? Como alguém que está ali, presente e vivo, não como alguém que está distante, num lugar em que eu tenho que fazer muitas coisas para chegar até Ele. As questões de método. Essa carta, Dom Estevão vai tirar aqui algumas lições, né? Ele divide em 3 partes. Na primeira ele diz que as paixões e os afetos como tais são algo natural e que não pode ser tido como mal, porque são criados por Deus, né? O que se deve extirpar é a tendência egoísta que muitas vezes os desvia de sua finalidade. É colocar as coisas em seu lugar, né? São Paulo chama isso de quê? Mortificação. É necessário distinguir tal ascese, né? Colocar as paixões, subjugar as nossas paixões e colocar Deus em primeiro lugar, daquilo que os orientais chamam de esvaziamento total do espírito. Preconizam a ausência de toda e qualquer imagem na mente, a fim de que nesta possam descobrir a divindade.
Ao contrário, a renúncia ascética dos cristãos estima sim o vazio em relação a tudo que possa prender e alimentar o egoísmo, mas não tenciona fechar o homem em si mesmo. Ao invés disso, o cristianismo ensina-lhe a ultrapassar a si mesmo. O grande perigo que ameaça o orante do hinduísmo é permanecer em si mesmo. Santo Agostinho nos diz: se queres encontrar a Deus, abandona o mundo exterior e entra em ti. Mas não permaneças em ti, ultrapassa-te, pois tu não és Deus. Ele é maior que tu. Deus me é mais íntimo do que o que tenho de mais íntimo e está acima de tudo o que tenho de mais elevado. Que palavras de Santo Agostinho, que lindo, né? Deus está conosco em nós, mas Ele nos transcende, Ele nos transborda, né? Ele vai muito além. E não pode ser, e não ser por dom, não. Ninguém se purifica das paixões nem se aproxima de Deus a não ser por dom do próprio Deus. Não existe um esforço meu que vai me purificar, me livrar do que eu sou para chegar a Deus. Não, existe Deus fazendo em mim através do meu pedido, da minha súplica e da minha fé. Este dom se concretiza em Jesus Cristo. O dom de Deus é Cristo, cujo Espírito Santo nos move interiormente para participar da vida trinitária. Que diferença numa meditação oriental, não é? No segundo item ele vai dizer da iluminação da alma. E vai dizer que o batismo é essa iluminação da alma. Por quê? Porque introduz os fiéis no conhecimento de Cristo pela fé. Uma livre vontade, um livre exercício de fé. Não me aprisiona nenhuma cartilha, nenhuma fórmula para chegar a Deus. É um livre exercício de fé e um livre doar, né? Um livre doar de Cristo que doa, nos dá seus dons. As verdades da fé são os pontos, devem ser durante toda a vida do cristão os pontos cardeais ou os grandes referenciais de sua meditação, de modo que a fase dita iluminativa não é outra coisa, senão o aprofundamento da fé. O ponto de chegada é o quê? A contemplação de Deus tal como Ele é, na bem-aventurança celeste. Ou seja, você nunca vai atingir Deus por mais que você faça aqui. Né? Esse é um ponto de encontro pessoal com Deus que é na vida futura e não agora. Então agora a gente faz de tudo para se unir a Ele e Ele concede muitas graças e muitos dons, mas é sempre visando a vida que há de vir e que há de vir uma vez só e não pela reencarnação. Isso também é muito importante. No terceiro ponto ele vai falar aqui da vida unitiva, decorrente da íntima união com Deus, né? Essa é a experiência mística. Esse é o misticismo da nossa igreja. Trata-se de um conhecimento de Deus derivado não da aplicação dos sentidos, nem do raciocínio, mas da afinidade ou connaturalidade do cristão com o Senhor Deus. Encontrar-se em Cristo e chegar até Deus. O progresso na vida espiritual requer o recolhimento e silêncio, sem dúvida, né? Como nessas meditações também. Exige a aplicação das faculdades, né? Do que você pode fazer. Mas não se pode dizer que seja fruto de alguma técnica ou da arte humana de conquistar o mistério de Deus. É um dom de Deus concedido gratuitamente, cujo beneficiário se sentirá sempre indigno. Não é pelos meus méritos que eu alcanço, eu não sou digno, eu não tenho méritos. Os méritos são dados por Deus, é óbvio. Como que você vai alcançar um ser que está muito acima de você pelos seus próprios méritos? Seria uma coisa ilógica, né? A benignidade de Deus pode conceder graças especiais de oração e união a certos fiéis, como foi a Santa Teresa d'Ávila. As graças de Deus são algo de muito pessoal, né? Inexplicável também. O Espírito Santo age em cada cristão como bem lhe apraz ou com suma liberdade. Ele não vai agir de igual forma em todos. Né? Não existe uma meditação que vai levar todos a uma união com o divino pelos próprios méritos e assim todos vão se igualar a partir do momento que vão atingindo os níveis. Não, Deus é que dá, Deus é que escolhe. Em nós há progresso espiritual lento e moroso. Se procuramos pôr em prática as virtudes teologais e morais, avançamos segundo dimensões humanas. Avançamos? Sim, mas segundo dimensões humanas. Podemos, porém, progredir muito mais rápido e facilmente se abrirmos nossas velas, os dons do Espírito, para que captem o sopro ou os impulsos do Espírito Santo. Nosso progresso toma então o ritmo e as dimensões do próprio Espírito. Que meditação essa de Dom Estevão Bittencourt, gente, meu Deus!
Aqui nos métodos psicofísicos e corporais vai dizer que a experiência ensina que a posição e as atitudes do corpo têm influência no recolhimento e no funcionamento do espírito. Realmente tem, mas sempre terão uma utilidade relativa. Senão o acamado não tinha como se levar a Deus, não é isso? A perfeição espiritual é, antes do mais, graça de Deus, que o homem pede e deve pedir. Pedir recebereis, disse Cristo, né? Mas que ele jamais conseguirá produzir ou atingir por sua habilidade ou atletismo espiritual. Não são suas posturas, exercícios de meditação que você vai alcançar um bem físico, óbvio, mas não vai alcançar o bem espiritual, porque ele é uma dádiva de Deus, né? Ele vai finalizar aqui com uma leitura. Eu acho que eu vou dar uma pulada aqui, deixa eu ver, porque ele está dizendo o risco de autoilusão, né? Quando você dá excessivo valor a sentimento, estado psicológico, isso te faz acreditar que você está em contato e tendo experiências místicas. Achei isso muito importante também. Vai dizer das fases de aridez da vida espiritual, que por mais que você medite e ore, você não vê a presença de Deus na sua vida. Isso pode acontecer como uma forma de provação. São provações inerentes ao progresso espiritual. Isso indica que você está progredindo. Por quê? Porque você buscar e não achar é uma forma de achar que aquilo está muito acima de você. Então você está progredindo realmente. O orante não deve superestimar estes momentos, como se significasse um grau elevado de vida mística ou a noite escura da qual fala São João da Cruz. Mas também não deve desanimar. A oração feita na aridez pode ser até mais valiosa e frutuosa, pois é a expressão de fé mais pura, isenta das muletas que são muitas vezes as consolações sensíveis. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando você sente a presença de Deus, isso te alegra, isso te faz frutificar, e você fala de Deus, isso é válido, isso é muito bom, isso nos ajuda a crescer. No entanto, quando você não tem nada disso, o que te sustenta? Só a sua fé. Santa Teresinha passou por isso na doença dela, Santa Faustina passou por isso, Santa Teresa também passou por esse silêncio. E nelas, apesar delas não verem imediatamente os resultados da meditação e da oração, elas estavam ali sustentadas pela fé, pelo próprio Deus, e isso engrandeceu o espírito delas. Então é por aí, na fraqueza que eu sou forte, né? O documento se encerra com uma observação, vai dizer Dom Estevão, que ele merece a transcrição literal. Eu também vou fazer. O amor de Deus, único objeto da contemplação cristã, é uma realidade de que ninguém se pode apoderar por algum método ou técnica. Ao contrário, devemos ter sempre o olhar fixo sobre Jesus Cristo, através de quem o amor de Deus chegou até nós. Por conseguinte, havemos de deixar que Deus decida a maneira pela qual Ele nos fará participar do seu amor. Mas nunca poderemos procurar colocar-nos no mesmo nível do objeto contemplado ou do livre amor de Deus. Nem mesmo quando nos é dado gratuitamente em Cristo um reflexo sensível desse amor divino e nos sentimos como que atraídos pela verdade, a bondade e a beleza do Senhor. Tudo vem de Deus, nada vem da gente, né? Então eu vou terminar com a conclusão de Dom Estevão. Ele diz assim que o cristão ora como filho na presença do Pai e não como arteiro, né? Um artífice, né? Alguém que é capaz de fazer isso, que se pode gloriar de conseguir maravilhas. A mística oriental seduz por suas belas fórmulas, por seu ritual e seu simbolismo. Ela alivia no homem a consciência, ela aviva no homem a consciência do absoluto. A psicologia moderna desvenda ao homem possibilidades de se condicionar, que o habilitam a efeitos inesperados. Mas nada disso se pode confundir com a mensagem cristã, que é de humildade e confiança filiais diante de Deus. Nenhuma prece é inútil ou perdida se feita por Cristo ou em nome de Jesus. Nenhuma prece é perdida. Não, porém, para fazer Deus obedecer ao homem, e sim para fazer que o homem colabore com Deus na realização do plano do Senhor sobre a história da humanidade. Somos todos construtores do reino, né? Somos todos servos inúteis. Quando nós fizemos tudo que a meditação e a oração nos ensinam, e quando nós recebemos todas essas graças e fizemos frutificar isso de modo extraordinário na vida das pessoas e na nossa vida, a gente tem que dizer, somos servos inúteis, fizemos aquilo que nos era obrigado a fazer. E assim eu encerro pedindo por essa relíquia de Santa Teresa d'Ávila, que Deus nos abençoe, que nós queiramos aprender com a vida de Santa Teresa os caminhos da oração profunda e verdadeira, né? E nos entregarmos, nos abandonarmos sempre à vontade de Deus em nossa vida. É o que pedimos a Deus em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.